Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar, quero muito agradecer a você que é um apoiador e ajuda a gente a manter o nosso trabalho. Sugiro para você que não conhece que clique aqui embaixo na descrição e conheça o nosso programa de Apoia-se. E pedir para todo mundo, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui embaixo. Bom, eu vou falar mais uma vez desse tema porque, ele não sai muito de pauta. Pô, cara, de novo, cara! A minha hipótese aqui é a seguinte: o Bolsonaro ele precisa demonstrar para a sociedade, em meio a esse período eleitoral, né, em que se aproximam as eleições presidenciais, que ele está tentando contornar o problema dos combustíveis. Ponta da linha para os consumidores, então, essa diminuição de carga tributária para enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexo para todos nós aqui dentro. Mas ele tenta nos fazer crer que só o que ele pode fazer são ali medidas paliativas e não mexer no problema fundamental da formação dos preços, que é o preço de realização da Petrobras. E é bom deixar aqui claro que o Bolsonaro pode sim interferir no preço dos combustíveis. Aliás, gente, ele interfere nos preços, porque não existe o preço de mercado, o que não tem intervenção, já que toda a formação de preço é uma decisão política. No nosso caso, a gente usa a paridade do preço de importação. Por que, por exemplo, a gente não usa, então, paridade do preço de exportação? Muito simples, porque é uma decisão política. Então, por que o Bolsonaro não modifica a política de preços, reduzindo o preço para o consumidor final? Ele não faz isso, não por nenhum motivo jurídico, mas por um motivo político. Porque se ele mexer nesse preço, ele arruma muita briga com quem ainda o defende, o sustenta politicamente, que é o mercado, especialmente os setores ligados ao mercado financeiro. Então, o governo Bolsonaro e agora o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, eles ainda estão ali na busca de um culpado para a inflação por causa do preço dos combustíveis, e é o que está causando a fome e a pobreza no Brasil. Eles decidiram que a culpa é deles, então eles vão colocar em quem eles quiserem. Foi até difícil fazer esse giro de notícias, em especial, de tão rápido aí que estão mudando as culpas pelo desastre da política econômica do governo. Semana passada, eles ainda estavam investindo, enfim, naquela ideia de que a culpa é dos governadores, né? A culpa é do ICMS, que é um tributo cobrado pelos governos estaduais. Essa diminuição de carga tributária para... Eu já comentei sobre o bolsonarista meio idiota ali, que não entende de porcentagem, até vou deixar o videozinho curtinho linkado aqui embaixo. A questão é que o Congresso está aprovando um projeto que limita o ICMS que os estados podem cobrar sobre os combustíveis. A ideia é classificar, então, combustíveis e energia como aquilo que a gente chama de bens essenciais, o que forçaria os governos estaduais a abaixar a alíquota do ICMS. Em tese, isso vai gerar uma redução no preço da bomba. E isso, claro, se as distribuidoras, inclusive a BR, que agora é privada, não é da Petrobras, se elas decidirem repassar essa redução no custo. A questão é que não vai adiantar nada, porque a Petrobras já aprovou outro aumento na semana passada que vai comer todos esses ganhos da redução dos impostos, porque estamos falando aqui de centavos. Então, Bolsonaro e Lira já mudaram a narrativa e agora eles passaram a atacar a própria Petrobras. Essa semana o governo até propôs uma CPI para investigar, olha só, eles próprios, né, as pessoas que o próprio Bolsonaro nomeou e que não estão fazendo nenhum crime, afinal elas estão seguindo a política que o acionista majoritário decidiu que era para elas seguir. Enfim, eu já falei demais disso e tá óbvio que o problema aqui é a política de preços da paridade do preço de importação, mas é bom sempre deixar isso claro. Hoje eu quero chamar então a atenção para o estrago que esse projeto do ICMS ele pode fazer para os estados e para os municípios. Veja, o ICMS é a principal fonte de receita dos estados. E nos estados onde tem ali refinarias e grande produção de energia, o ICMS sobre combustíveis e energia é uma enorme fonte de receitas.
O CONCEFAZ, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda dos estados, calcula algo em torno de 130 bilhões de impactos causados pelo projeto de lei e pela decisão do ministro Bolsonaro, e já ia dizer Bolsonaro, digo do ministro do STF, Alexandre Mendonça. Sim, o ministro terrivelmente evangélico, que já adiantou o trabalho do Congresso e deu ali, né, uma canetada para baixar o ICMS em uma decisão que a gente chama de monocrática, aquele tipo de decisão que o Bolsonaro diz que não é democrática, diga-se de passagem, né? Por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dos outros, refresco. O governo, ele está prometendo, né, que ele vai recompor as perdas desse ano, mas ele não diz nada como vai apoiar os estados a partir do ano de 2023. Isso aí, amigos, fica para o próximo presidente. Além de causar um rombo nas contas dos estados e dos municípios, o projeto também ele pode levar vários governadores e prefeitos à justiça por mau uso das contas públicas, né? Porque o projeto ele tira receitas e pretende restituir os estados com redução de dívida. Mas sabe qual que é o problema? Os gastos obrigatórios, né, em saúde e educação, eles são calculados sobre a base da receita líquida. Ou seja, os governadores vão cortar da saúde e da educação. E o pior ainda, a malfadada lei da responsabilidade fiscal também se preocupa com os gastos em relação à receita, principalmente com aqueles gastos chamados gastos com pessoal. Como a receita vai cair brutalmente, pode ser que um governador acabe, então, violando a lei de responsabilidade fiscal, que a galera, né, reza um amém, porque ele está simplesmente pagando enfermeira, médico, segurança, professor. Como a compensação do governo federal vai vir via pagamento de dívida, ela não vai ajudar em nada, entendeu? O Bolsonaro e o Lira, eles estão cada vez, na verdade, arruinando todos os outros atores políticos para tentar fazer o que eu estou chamando aqui de uma manobra eleitoreira que não vai ter, repito, nenhum impacto positivo nem nos estados e municípios e nem no preço de referência dos combustíveis. E atenção, liquidação, não é só a gasolina que está ficando cara. O governo autorizou um aumento nas bandeiras de energia elétrica de até 64%. Isso mesmo, o gerente ficou louco, só que é de aumento, não é de redução. Tá caro, o feijão tá caro, traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. Por enquanto, a gente pode, inclusive, né, respirar um pouco mais aliviado, porque esse aumento não é para agora, né? O que o governo está aumentando são as cobranças adicionais das bandeiras de energia. As bandeiras, a gente acompanhou, né, na nossa própria casa, são cobradas quando o sistema elétrico ele começa a operar com as usinas termoelétricas, porque os reservatórios de hidrelétrica estão ali com a capacidade baixa. As termoelétricas, elas são muito mais caras e é por isso que o preço da energia sobe. Segunda-feira, dia 20 de junho, os reservatórios eles ainda estavam com 74,4% da capacidade. Então, por enquanto, não vai ter aumento. Mas na hora que a seca apertar, esse aumento vai pesar ainda mais no nosso bolso. E aposto uma conta de energia com vocês que, se precisar acionar as bandeiras no período de seca que estão vindo, o Bolsonaro não vai titubear em encontrar mais um culpado. Além disso, com a privatização da Eletrobras, que foi vendida aí por preço de banana, devem cair muito mais, né, os investimentos no setor elétrico, porque esses investimentos eles são de longuíssimo prazo, demandam um montante exorbitante de capital e o setor privado, a gente já viu em outros vídeos, não topa fazer muito esse tipo de coisa. Então é provável que a gente vai ter mais uso daqui para frente de termoelétricas e, surpresa, surpresa, de mais bandeira vermelha que está aumentando a partir de agora. Se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Mas, né, a notícia ruim é que é um pouco para o futuro. Por enquanto a gente, né, pode ficar aí com notícias ruins para o futuro, sem notícias ruins para o presente. Mas a última notícia para terminar o combo dialético, notícias boas, notícias ruins, saca só isso aqui. Pois é,
para esse sujeito, quanto mais a economia afundar, melhor será para a economia crescer. Como aí um típico representante do pensamento liberal, a única variável que importa é a estabilidade de as demais variáveis econômicas nem tanto, principalmente crescimento e emprego, parece não ser muito importante. Aí ele diz o seguinte: a economia brasileira ela está demorando para ceder, leia-se, para desacelerar, não sei se ele estava fora do Brasil. Por que o governo continua injetando dinheiro de forma impensada e isso retroalimenta a inflação? Aí o aperto monetário, com sucessivas elevações na taxa básica de juros, não estaria sendo suficiente para colocar de volta a inflação na meta, ou seja, o Banco Central está ali lutando, mas está lutando sozinho. Eu já falei sobre a tese da injeção de dinheiro, emissão monetária e inflação, né? Essa correspondência, na verdade, ela só seria verdadeira num cenário de pleno emprego, tanto de força de trabalho quanto de capacidade produtiva, e se todo esse dinheiro, né, adicionado, injetado, fosse para a circulação, que não acontece. Veja, o Marx já falava sobre uma das funções do dinheiro ser o entesouramento, né, quando o dinheiro ele é expulso da sua morada por excelência, que é a circulação e a produção, e passa a ficar parado na esfera financeira. Está na aula 3 do minicurso do Marx. Portanto, quando acontece um tesouramento, né, não tem impacto na estrutura imediata de oferta. Mas o Keynes, o Minsky e muitos outros já se dedicaram a estudar a demanda por moeda que ocorre por motivos que não são só transacionais. Mas, enfim, vejam o vídeo que está linkado aqui. No caso brasileiro, bastaria só olhar o comportamento do PIB do primeiro trimestre, que eu também vou deixar linkado aqui, que a gente tem vídeo sobre isso, para ver que o consumo das famílias, o investimento e o gasto do governo tiveram variação extremamente baixa. O gasto do governo ficou ali rondando em torno de zero e o investimento teve variação negativa, ou seja, esse dinheiro não está indo para, né, aumento ali da demanda por bens e serviços. Né? Então, esse dinheiro não está indo para a economia. Eu diria que o problema não é injetar dinheiro, na verdade, o problema do Brasil, no caso da inflação, é a falta de demanda agregada. Mas aí, como era de se esperar, os liberais, né, estão lá desde os anos 70 culpando os pobres pela inflação. Aqui o auxílio emergencial aparece mais uma vez como o grande vilão. Paulo Guedes já tinha falado sobre isso. Quem sabe, então, gente, se os pobres pararem de comer, né? Porque é isso ali, no máximo, que dá para fazer com o dinheiro do auxílio emergencial. Aí a inflação cede. Né? Lembrando, gente, que o preço dos alimentos, na sua maioria, ele não responde a mecanismos de oferta e procura interna. Porque a gente está falando de commodities, ou seja, de coisas que têm o seu preço ligado ao movimento ali de precificação nas bolsas de valores, né? E ainda cotado em dólar, portanto ainda precisa ser multiplicado pela taxa de câmbio, né, e dado em reais. Mas quem tem uma boa sugestão para esse tipo de inflação como fenômeno somente monetário é ela aqui. Sim, essa moça está supondo aqui, como moço da matéria, que a inflação atual é causada por emissão monetária. Então, veja, se todo mundo rasgar 10% do seu dinheiro, a inflação acaba. Ninguém pensou nisso. A pobreza, gente, intelectual e a pobreza de complexidade analítica do liberal é algo realmente muito surpreendente. Né? Não tem bandeira vermelha na tarifa de energia, não tem choque nos combustíveis, não tem desvalorização cambial, não tem desorganização das cadeias de suprimento global, não tem atraso nos portos, enfim, não tem nada. Tem injeção de dinheiro na economia, né? Só avisando que se moeda, né, se é para rasgar, moeda, que aqui em casa tem uma máquina excelente, manda aqui para casa que a gente rasga tudo bonitinho. Então é isso, eles apostam no fundo do poço, né? Apostam que a economia se contrai ainda mais, afinal, nunca canso de mostrar essa célebre imagem. Recessão e desemprego derrubam a inflação e devolvem o poder de compra para os brasileiros. Isso é sobre conflito distributivo. Recessão, desemprego derrubam salários, e salários são a principal variável que esmaga a taxa de lucro no Brasil. Então aqui a luta de classes na veia é conflito distributivo, não é sobre técnica, não é sobre crescimento, mas é sobre um tipo de modelo de sociedade.
É isso. Espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo. Até o próximo Giro de Notícias. Tchau.